Boa noite, pessoal. Vocês estão bons? Então, quem quer conversar sobre copy, para a gente falar sobre o seu negócio, sobre o seu projeto, dar ideias para você, vamos falar de copy. Vamos ver quem quer. Neuropsipedagoga. Vamos ver. Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. O que você está fazendo na sua noite de domingo? Eu ia dormir. Dormir Te atrapalhou o seu assisti e sono? dormi. Ia atrapalhar seu sono? Não, Hum, maneira nenhuma. Vai me ajudar muito, porque, inclusive, eu tava aqui conversando com meu esposo, que ele é mais teu fã do que outra coisa. que legal. Manda um E abraço para ele. mando sim. E eu tava conversando justamente sobre copy, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de novas ideias, só que esse negócio de copy me pegou. E Por quê? Não entendi. Você gosta de novas ideias e uhum, copy te pegou positivamente ou negativamente? não, positivamente. Ah, tá. Foi a melhor parte, assim, que eu achei do teu trabalho. Foi a copy pra mim, né? Que legal. E aí, você já está estudando copy? Você tá com... qual que é o seu momento de vida de copywriter? Eu ainda sou bebê. Hum. Eu acho que eu tô aprendendo os primeiros passos ainda. Tem alguma dúvida de copy que você quer tirar comigo? Tipo, ai, Adriana, Tenho, queria entender. Fala aí uma tenho, dúvida de tenho. copy. A minha dúvida é assim, eu gosto de escrever, tanto é que eu sou escritora também, além de psicopedagoga, eu sou escritora. Mas eu sempre escrevo coisas muito técnicas. Essa parte de tocar a vida das pessoas desse jeito que a copy faz, eu acho que eu não peguei o jeito ainda, sabe? Eu queria aprender mais a Quanto como você tentou? começar. Calma. O quanto você tentou? Eu tento fazer nos stories da IX. Não, Quando eu mas o começo alguma quanto? Tipo, história, quantos negócios você criou, textos sobre isso? Pra negócios, ter... Quantos negócios como textos? assim, Quantos stories, ou tá? reels, ou e-mails? Quantos você tentou? Tipo, você escreveu 5, 10, 50, 150? Eu acredito que menos de 50. Eu faço os reels, né? E mudei Não, a minha forma de quantos você falar. tentou para emocionar? Não quantos você tentou na vida. Quando você falou assim, sentei aqui para fazer uma light copy que vai envolver o coração da pessoa. Quantos desses você tentou? Uma vez. Por Bem isso, sincera, tá? por Uma isso vez. que não conseguiu. Olha como é a vida, Uma vez. gente. Gente, vocês perceberam como é a vida? Ai, gente, eu só consigo fazer texto técnico. Esse Uhum, texto que emociona, eu não consigo. Quantos você tentou? uma vez. Um. Mas sabe o que que é, Ladeira? É que assim, ó. Sabe o que que é? Não, eu tô sendo sincera, não vou mentir, né? Não, Não eu sei se também estou tem. sendo sincera. Sim, Assim, não é que eu você não não sei se tem conseguiu, outros. é que você não tentou. É que assim, na verdade, eu não sei se tem outros terapeutas aí, se tem psicopedagogos ou psicólogos. Eu sou pedagoga e psicopedagoga. E a gente fica. Eu, por exemplo, eu fico muito travada. Bah, será que eu posso falar isso? Será que eu posso escrever sobre isso? Tá, E deixa aí eu a te falar. coisa eu Você vai fico com usar medo. a regra da Light Copy. Então vamos lá. Regra da Light Copy. Escreva Tá. bêbado, edite sóbrio. Você pode escrever e pensar. Você tem que temer, parar de ter medo de pensar. Por quê? Porque eu Uhum. não estou falando para você publicar, eu tô falando para você escrever. Uhum. E se Tá. você escrever e ninguém ler, você pode escrever tudo, concorda? Sim. Então você confia em mim? Aham. Então eu Confio vou sim. falar para você escrever a partir de hoje, Tá. todo santo dia. Todo santo dia mesmo. E olha só a regra que eu vou falar. Você não vai escrever mais de 20 minutos. E Tá. nem menos de 20 minutos. Todo dia você vai acordar de manhã. Que hora você acorda? Acordo 8 da Então manhã. você vai acordar agora 7h40. Você vai sentar na mesa, na frente do computador, antes de tomar café, antes de olhar para o celular. Você vai botar um cronômetro de 20 minutos e vai escrever 20 minutos. Sobre qualquer coisa que você quiser. Não tem CRM, não tem ética, não tem certo, não tem errado, não tem politicamente correto, não tem julgamento, não tem medo da família da pessoa que você estiver escrevendo, não tem medo da sua própria família, não tem medo dos dramas da sua mãe, do seu pai. Eu só quero que você escreva. Tá. Ninguém vai ler nunca. Te garanto que depois de
20 dias fazendo isso, você vai ter escrito 20 textos. Você vai desenvolver a habilidade. Depois, você julga se isso é certo, se é errado, qual desses dá para publicar, qual desses dá para fazer algum ajuste para ficar publicável, entendeu? Mas eu te garanto, por exemplo, ó, você é neurologista, né? Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga. Por exemplo, hoje eu fui com meu filho ver o jogo de futebol do São Paulo. Eu vou escrever um texto sobre isso. Quando eu cheguei lá no jogo, tinha um monte de gente adulta e algumas crianças. E aí eu filmei algumas crianças, sem filmar o rosto dela. O que você acha que todas as crianças tinham em comum? E agora, é sobre o jogo, alegria? Não, Não? tristeza total. Tristeza? Ai, Vamos ver se Jesus. alguém acerta. Que todas as crianças que estavam no jogo tinham em comum a camisa, né? Alegria, não, é tristeza total. Nunca vi nada camisa do time. Não, todo mundo tinha camisa do time. Tanto os adultos quanto as crianças. Só as crianças tinham como a Inês, parece que é esperta. Todas as crianças estavam no Usando celular. celular? Todas as crianças. Inacreditável. Eu tava olhando assim, ó. Celular, jogo, jogo, jogo. Celular, jogo. Não tinha nenhuma criança olhando pro estádio, pro campo de futebol. Todos estavam com uma cara enfiada na porcaria de um celular. Eu não sou neuropsicopedagogo, mas esse é um texto incrível para um neuropsicopedagogo. E eu Eu tenho curti. certeza que você poderia escrever sobre isso. Por que que eu resolvi escrever sobre isso? Pergunta para mim, Leandro, por que que eu resolvi escrever sobre isso? Por que que você acha que eu escolhi escrever sobre isso? Falar sobre Sobre... conexão hoje em dia? Não, Conexão entre não, família? não. Eu vou te falar o porquê. Porque eu, eu sei e o meu radar está ligado o tempo todo. Vou te dar uma dica: anotação e sobre observação ativa. Toda vez que tiver alguém olhando para o palco, olha para a plateia. Toda vez que tiver alguém olhando para a plateia, olha para o palco. Tava todo mundo olhando para a bola, eu tava olhando para a plateia. Quando eu olhei para a plateia, saltou os olhos. O que Entendi. que saltou os Olhar mais olhos? ao redor, né? É porque eu podia estar olhando as pessoas cantando olê, 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 São Paulo, não sei o que lá, e olê, olê. Cara, isso aí é o que qualquer idiota observaria. O Uhum. que não tem ninguém observando? Eu olhei pro lado, cara, tinha muitas telas de celular. Eu olhei pro lado e falei, cara, só tinha criança olhando pro celular. Os adultos estavam lá olhando o negócio lá. Quando eu vi aquilo, eu peguei o celular e gravei. Só que eu tive o cuidado de não gravar o rosto de nenhuma criança. Eu gravei as mãozinhas e as telas. Dá pra ver que é mãozinha de criança e tela. E as crianças estavam todas jogando. Eu tenho um texto incrível aqui? Ainda não. Mas eu tenho um tema incrível. Qual a forma de abordar esse tema? Qual a primeira frase? Qual a grande reflexão? Qual a moral da história? Eu não sei o que vai ser. Eu não sei, eu começo a olhar que antigamente também a gente via todas as crianças bebendo refrigerante e hoje em dia é um absurdo algumas coisas que a gente fazia quando a gente era criança, né? Será que daqui a 10 anos vai ser um absurdo? Essa foi a primeira ideia que eu tive para abordar o tema. Boa ou ruim? Boa? Ruim, cara. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, é boa. É Quantas vezes você já ouviu isso? muito Quantas igual, né? vezes, cara? É verdade, Aí eu verdade. olho e eu falei, cara, essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sabe o que eu faço? Por quê? Porque eu mesmo percebi, cara, eu já ouvi isso algumas vezes. Eu vou falar de novo o que muita gente já ouviu, do mesmo jeito que alguém já ouviu. Não. Eu ainda não encontrei a saída. Mas sabe como é que encontra a saída? É uma técnica que chama BDC. Tenho até Anota medo aí. de perguntar. Anota aí. Chama BDC. Bunda na cadeira. Uhum. Bunda na cadeira. E aí eu olhar qual o ângulo que tem, por quê, que jeito começar, o que que eu quero que as pessoas pensem, o que que eu quero que as pessoas sintam, qual a mensagem final que eu quero sobre isso, qual a minha reflexão, por que que isso é importante para mim, quais são os meus valores. Eu vou encontrar um caminho e vai sair um vídeo incrível. Por quê? Porque eu
cena é incrível, a observação é incrível. É chocante a cena. É chocante uma cena em que tem um jogo de futebol acontecendo e não tem uma criança olhando para a bola. É chocante o futuro dessas crianças, como é que vai estar. É problemático. Quando eu gravei isso, eu mandei para minha esposa. Falei, cara, a gente precisa urgente tirar esse hábito da vida dele, porque senão nosso filho vai virar, o cérebro dele vai ser engolido, velho. Ele vai virar um robô. Enfim, essa é a parada. Isso é o que você podia estar escrevendo, ao invés de estar escrevendo só coisas técnicas. E você pode botar um pouco de coisa técnica aí no meio, porque eu não sou técnico em neuropsicopedagogia. Mas se eu Uhum. abordo de uma maneira não técnica, falando de futebol, e no meio coloco uma informação muito técnica sobre o assunto, fica mais rico ainda. Inclusive, quando eu estiver escrevendo, eu posso pesquisar alguma coisa técnica. Eu posso pesquisar sobre neuroplasticidade, eu posso pesquisar sobre encolhimento cerebral, eu posso pesquisar sobre foco, eu posso pesquisar sobre a ansiedade que isso pode gerar, eu posso pesquisar sobre a diferença de gerações em relação ao foco. Posso pesquisar tudo isso. Isso pode compor um pedacinho do meu vídeo. Só que o vídeo fica ultra pessoal porque era o meu próprio filho olhando o celular também. O meu filho também tava. Porque o coleguinha do lado tava, ele também tava. O primeiro tempo ele não tava, mas aí, cara, por 40 minutos ele não aguentou ver o jogo. Não aguentou ver, né? No segundo tempo foi só celular. Então, é uma reflexão. No seu caso, sobre o que mais você pode falar? Vamos fazer um brainstorming aqui. Que você pode, esse publicável. Dificuldade de aprendizagem? Técnico. Vai, mais. É, viu? Vamos continuar. Vamos É, pedir ajuda para a inteligência coletiva. O que é uma pediatra não, neuropsicopedagoga? É para criança, né? Aparentemente. Ou para adulto também. eu trabalho com adultos também. Entendi. É que eu pensei que pedagogia era adulto e andragogia era criança, mas beleza. O que é uma neuropedagoga? É alguém que ensina a aprender, né? É isso? Vamos ver se eu entendi certo. Isso, E foca na gente. questão neurológica, sobre o que ela pode escrever. O fim da brincadeira, O fim da a brincadeira é uma pandemia coisa que dá pra. virtual, sei lá, Alguém dislexia. falou sobre os pais, dislexia, TDAH, estão colocando Ó, ali. tá Isso vendo? tudo já fala. Vocês estão dando temas que são técnicos, como era o dela. Técnicos, né? Nada de É errado. por isso que eu Vai falei que é tender, difícil. difícil nada. Não, não é. É, Nunca mais repita esse pecado. tá. Você vai ver que é fácil, você só não tem técnica. Qual que é uma técnica que você Isso pode aí. usar, como você acabou de aprender? A observação ativa. Todo santo dia acontece alguma coisa com você que você pode escrever. Ao invés de falar sobre a dislexia, ó, olha que loucura essa aí. Fale sobre um dislexo. Qual dislexo? Tanto faz. Desde que ele seja um indivíduo único, uma história real, específica, que realmente aconteceu, que tem dia, hora, nome, sobrenome, Uhum, característica física individual. Porque se você fala sobre dislexia, você não toca ninguém. Se você fala sobre a história real de um disléxico real, aí você toca em alguém. Entendeu? entendi. Me fala uma história de um disléxico real, ou de alguma situação real que você possa falar. Eu posso falar não de dislexo, posso falar de um TDAH, uma pessoa, pode ser? 40 Não, não, anos. mas eu quero saber a história que aconteceu. A história, o que que aconteceu? Mas é com que objetivo? Nem Só objetivo, uma só história. eu estou investigando. É alguma coisa que te marcou, por exemplo. Que aconteceu hoje, amanhã, ontem. Amanhã não dá, né? Porque você não vê o futuro aí. Posso falar de um adulto que sempre que comprou Não, cursos, não não, esse cara não terminava. existe. Esse é o Não problema do texto. Esse existe. cara. Não, mas ele é aleatório. Eu não sei o nome dele. Você Uhum, está falando não de uma pessoa, você está falando de um perfil de pessoa. tá, Esse perfil de pessoa existe, mas essa pessoa, alguém sabe quem é? Alguém sabe o nome? Alguém sabe o que aconteceu? Não. Então você está sendo específica ou abrangente tá. quando você fala assim?
Olha, Tá, deixa eu gente, pensar então. olha, existem pessoas que compram cursos, ninguém sabe quem é, ninguém se afeiçoou por essa pessoa. Tá, Você não está me tá. falando sobre uma pessoa, você está me falando sobre um tipo de pessoa, um grupo de pessoas, uma experiência de algumas pessoas que compram cursos e não conseguem fazer. É igual se naquele vídeo lá eu começasse a falar, as crianças hoje em dia estão no futebol, ou estão no celular, aí foda-se. Agora eu vou falar assim, eu fui levar o meu filho para ver futebol e eu fiquei preocupado com o futuro do Guto, porque ele estava completamente aficionado com a tela do celular, sem perceber o cheiro da pipoca, sem olhar o barulho da bola, sem ouvir o grito da torcida. Pô, é o meu filho, é completamente diferente do as crianças por aí. Quer saber do meu filho? E quando eu conto a experiência do meu filho, então, cada um vai se identificar com o próprio filho. Mas se eu falo sobre crianças aleatórias, aí talvez a identificação e a história fique 10 vezes mais xoxa, que é o caso que você ia fazer. Eu quero um caso específico, específico, real. Um dia tal pessoa aconteceu tal coisa. Você é psicopedagoga há muito tempo. Não é possível que não tenha uma história de uma criança, de um adulto, de um paciente. Ai, tem, mas é que eu não vou contar. É, não vou saber contar, eu Você acho, não não precisa sei. Tem saber gente falando aí pra contar, mim, se solta. Não... só Gente, não consegue lembrar. consigo. Você não lembra nenhuma história marcante. Então, Lembro, conta, do jeito que você lembro quiser. sim, eu lembro. É, eu não sei se eu vou saber contar da Solta, maneira certa, mas vou soltar. É, posso falar nome? Se você quiser evitar, não tem problema. Não precisa falar o nome. Tá. Recomendo que não Ju, fale. é, que eu Fala o João. fiquei. É o João, Tá. não é o João. Eu lembro que eu atendi o João e a família veio me falar que eu já acho que não é assim que começa, mas eu vou Não tem colocar. problema, esquece isso. O João ele estava numa luta porque ele não conseguia estudar para a prova de ciências. Então a mãe sentou comigo e falou que, ó, você tem que me ajudar porque eu não consigo. Esse menino não aprende. Enquanto ela falava comigo, eu percebi no braço dela algumas manchinhas e o João também tinha as mesmas manchinhas. E aí aquilo, eu vagamente me perdi no que ela estava falando. Ela falou e eu fiquei imaginando o que aquelas manchinhas poderiam. Será que é alguma coisa neurológica? E aquilo ficou me intrigando o dia todo. 20 minutos do que ela me falou, eu não peguei. Só fiquei pensando naquilo. E aí, na próxima vez que eu atendi o João, eu olhei bem firme para os bracinhos e eu percebi que eram as mesmas manchinhas. E eu fui pesquisar. E aí eu falei, eu acho que aí tem alguma coisa. Pesquisei, realmente era compatível com uma síndrome que causava problemas de desatenção. A gente foi investigar e eu chamei a mãe. Novamente, dessa vez eu prestei atenção no que ela me falou, porque eu já estava com um, alguma notícia para ela. E eu falei assim: olha, é melhor a gente investigar isso com o neurologista. Mas e a prova de ciências? Assim, não, vamos tratar a prova de ciências, mas vamos no neurologista ver. E eles foram no neurologista. Era um dia bem chuvoso, eu achei até que eles nem fossem, porque depois eles teriam que passar ali comigo. Um dia bem frio, chuvoso, assim, aquela chuvinha bem fininha, assim, que dá vontade de não sair de casa. Eles foram no neurologista e realmente marcaram os exames. E depois veio a resposta. Realmente ela tinha uma síndrome. Ela e a mãe, as duas descobriram a mesma síndrome que causa essa desatenção. Qual que é o nome da síndrome? Hoje a gente é uma mancha café ao leite. Pode continuar a história. E hoje, cada vez que a gente vai estudar para as provas, eu lembro que se eu não prestasse atenção, se eu não olhasse, se eu olhasse só para o que eles estavam me falando, mas se eu não prestasse atenção na pessoa, a gente não teria chegado nessa conclusão nunca. Boa. Ó, você tava preocupado em contar a história bem, e será que é assim que começa? Você contou bem pra caramba, tava todo mundo, me prendeu, tá fazendo live copy, tá maravilhosa. É, não sei se, ai meu Deus, foi emocionante. Eu sei que prendeu atenção, as pessoas ficaram ouvindo. É, elas ficaram curiosas para saber qual era a síndrome. Elas ficaram curiosas para sair sobre a moral da história. E você contou uma puta história. E se você grava um Reels falando isso de 1 minuto e 20, tende a explodir. Precisa de mais técnica? Talvez. Funcionaria desse jeito? Muito melhor do que se eu estivesse falando de
Existem síndromes e crianças aleatórias não usam, e aí elas acabam que se preocupam mais em tomar remédios e não querem saber as causas e não querem fazer exame. Ninguém tá. Acabou, vai embora. A mãe dela falou, eu não prestei atenção, tinha uma manchinha no braço. Alguém botou light copy é outro nome para storytelling? Não. Storytelling é uma das coisinhas na é uma das várias ferramentas do Light Code. Então, o storytelling é uma coisinha que, inclusive, lá no Light Copy a gente ensina storytelling, mas o storytelling é uma coisa já mais manjada. Agora, como é que coloca Light Copy nesse storytelling dela? Não teve no Light Copy aí. Mas já foi muito mais Light Copy do que muita gente. Por quê? Porque eu consegui fazer ela entender a história real. Faltou o quê? Faltou um pouco de coesão, coerência. Isso eu ensino lá no Light Copy, né? O que é coesão, coerência? O texto às vezes fica aleatório, não teve um desfecho inesperado, não teve moral da história, não teve um porquê, não teve, ó, então, ó, um recado final. Mais importante do que tal coisa é saber o diagnóstico correto. Enfim, eu não sei qual seria o moral da história, né? Mas teria que ter, né? Faltou uma introdução interessante, né? Faltou um desenvolvimento com altos e baixos, faltou diálogo. Teve um pouco de diálogo, né? Mas, sei lá, quer ver uma coisa que deixaria essa história 10 vezes melhor? Assim, 10 vezes melhor. Uma criança falando. Se essa criança fala, e você lembra a fala dessa criança, se essa criança ficou grata a você, se essa criança chorou e falar, tia, eu acho que eu sou burro, eu nunca consigo estudar. Leandro, mas a criança não falou isso. Como é que você bota uma coisa que a criança não falou dentro da sua história sem mentir e sem ser hipócrita? Vamos imaginar que a criança não falou isso, mas você pode colocar ela falando isso com 100% de verdade sem mentir. Você acha que é possível isso? Eu acho que sim. Como? Eu posso prestar atenção nos detalhes que ela me apresentou e transformar aquilo em uma mensagem que ela não Ela falou. não falou, mas você sentiu que foi o que ela falou. Você vai falar assim: na hora que eu olhei no olhar daquela criança, eu vi desespero. Parecia que ela estava me falando com o olho. Tia, eu sou burra, minha mãe está brigando comigo, eu não consigo. Dava para perceber o incômodo naquela criança. Aí você falou o que você entendeu, não que necessariamente ela falou. Isso. E isso Uhum. daria muito mais ênfase na criança, sim ou não? Alguém botou, mas não é Sem ético. dúvida. Aí depende de cada um. Se ela realmente sentiu aquilo, é ético. Se ela está mentindo, não é. O que vem da ética, né? Aí a gente vai entrar num curso de ética aqui. Se você sentiu que a criança realmente está incomodada, é errado falar isso? Na minha visão, não. Aí a ética moral e a moral é muito individual de cada um. Na minha visão, ética não é. Bota aí na sua, é ou não é? Você vê, né? Ética é uma coisa que vai Não é divergir de pessoa para não. pessoa. Na minha, não é. Na da pessoa aí, talvez não seja. E aí, a Sônia falou que para ela não é. Aí que eu falo? Então, Sônia, não fala. Pelo amor de Deus, não vai ferir os seus valores. Eu, como comunicador, tenho uma regra para mim. Eu tô tranquilo e tô de boa em ferir e ofender outras pessoas. Tô nem aí. O que eu não vou ferir e ofender são os meus próprios valores. Por quê? Porque se eu me preocupar em ofender os outros, eu não falo nada. Porque 100% do que eu falo pode ofender alguém. E aí ficar com medo de ofender todo mundo, é melhor não falar nada. Porque é impossível você não ofender. Talvez essa frase aqui ofendeu alguém. Aí ferrou, a gente vai ficar completamente Calado, errado. né? É. Uhum. Agora, o que seria antiético, na minha opinião, seria eu mentir que a criança falou aquilo. Ó, a criança falou aquilo botando como se fosse uma história real e ela falou, abriu uma aspas para a criança. Do jeito que eu botei, eu não abri aspa nenhuma para a criança. Eu coloquei o que eu achava que ela estava falando, baseado naquela situação. Pô, eu senti que estava. Então, alguém botou exposição da criança que não é ético. Não estou expondo criança nenhuma. Eu não falei o nome da criança, não botei a foto da criança. Que criança que eu expus? Eu expus uma situação de uma história real. Eu falei, gente, bota a foto da criança, o nome, o sobrenome, o endereço da criança. Não, não tem exposição de criança nenhuma.
O que tem exposição é de uma situação que, pelo contrário, pode ajudar centenas de crianças a conseguirem um diagnóstico de uma disfunção que pode estar acabando com a vida das crianças. Você melhorou 200%, você falou que não conseguia. Olha só como é que é louco. Eu não consigo escrever uma história emocionante. Você conseguiu, cara. Todo mundo aqui elogiou e gostou. Valeu, galera. Então, assim, alguém botou, faz fictício. Você pode fazer um fictício baseados em fatos reais. O que que eu fiz? A história era real, só que eu troquei os nomes para não expor criança nenhuma. Pode ser real, gente, não tem problema nenhum você contar uma história real. A história que eu contei hoje foi real. A história que eu tava no avião outro dia, que eu briguei lá com a aeromoça, que eu nem briguei no final das contas, era real. Então você pode ir construindo baseado em fatos reais, desde que você não minta. Ó, gente, essa história aconteceu exatamente assim. Por exemplo, essa era uma história real, que teve um pedaço que não é uma ficção. É a interpretação dela, a interpretação é de cada um. E aí você pode deixar mais ou menos emocionante a história. Você pode botar uma moral da história, que no caso a sua história não tinha. E aí, se você repete isso todo dia, contando uma história do jeito que você criou, no seu Instagram, você vai virar uma neuropsicopedagoga grande na internet. E aí eu não sei qual que é o seu negócio, mas ele vai vender muito melhor. Porque as pessoas vão se conectar mais com você, vão te compartilhar mais, vão te respeitar mais, vão te admirar mais e vão entender que você entende. E aí, cara, não importa o que você venda, vai vender. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. E ó, Me ajudou muito, sim. você falou que não consegue, mas é porque você não testou. Agora eu quero que você teste mais. Igual tem Tá. essa história aí, eu acho que deve ter dezenas. Há quantos anos você é psiconeuropedagoga? Eu trabalho na área da educação há 16 anos e psicopedagoga há 2 anos. Então, Vai pro beleza. Eu terceiro acho ano que você agora. deve ter aí mais ou menos mais uns 10 anos de história para contar para frente, fora que você continua trabalhando. A base de tudo é como é que seu cérebro funciona e como é que você treina ele para ele ficar forte. E depois, com isso moldado, você vai para tudo, né? Aí copy tradicional, light copy, headline, e-mail, formato, página de vendas, vídeo de vendas, anúncio, rede social, segmentação de público, estratégia de copy, briefing de copy, revisão de copy. Tudo isso lá. Não tem nada mais importante para você do que aprender a se comunicar bem. Só que vocês precisam praticar. Hoje, eu estava lá no grupo, eu arrumei uma confusão lá. Tinha um cara falando, eu não sei, eu acho muito difícil, porque o Leandro tem talento. Fiquei, pô, paguei ele um sapo. Rapaz, terceiro dia de curso, você tá aí com um chororô, que eu não tenho talento, você não tem? Você que acha que não é criativo, olha só. 4 T's. Qual que é o primeiro T? Técnica. Acabei de entregar uma para ela. A técnica do seja específica. Ela estava tendo generalista. Ela saiu de uma historinha mais ou menos para uma historinha legal. Segunda, eu passei para você hoje também. Qual que é o segundo T? Treino? Treinar? Treino. Não adianta ter técnica e não treinar, é o que você estava fazendo. Você já sabia a técnica, você só não estava treinando. Terceira, não Não lembro. adianta treinar um dia, é tempo. Tempo. E o quarto, talento. Você só chega no talento se você passar pela técnica, treino e tempo. Aí muita gente fala. Aí tem o outro que é o dom. O dom não precisa de treino, de talento, de. O dom é dom, Deus deu, o cara vai. E às vezes tem gente que tem dom, mas precisaria de um pouquinho de técnica e tempo, e aí nem sabe que tem o dom. Agora, o talento é desenvolvido. O talento é desenvolvido. O que que é? Muita gente me julga talentoso e ignora que eu tive técnica, treino pra caramba e muito tempo. E aí fala, eu não sei, tô com tanta dificuldade, porque o Leandro é bom, eu não tenho talento. Cara, não é que você não tem talento. É como se você quisesse entrar na academia, na segunda semana falar, não dá pra mim, só funciona pra quem é fisiculturista. Pô, o fisiculturista tá há 10 anos, mas, pô, tá assim, não faz sentido. E quem quiser continuar conversando comigo, eu vou chamar mais gente. Pode ser? Dani. Pode sim, obrigada, Tati. Agradeço muito. Como Já é, deu um outro horizonte para minhas histórias. como é que é o nome do seu marido? Elton. Fala, Elton, beleza? Ele tá aí? Opa, Ah, ele tá tô aqui, ele é aqui. muito teu fã. Nossa, ele fala no Ladeira 24 horas. Meu Deus, ele tá aqui que não acredita. Pop é a Você vai ser arte o de meu. transformar letras em números. É, você vai ser o Gostou meu do meu olho cabelo? Gostou do meu cabelo? bonito. Eu vou te dar um pente de presente. Ó, você vai ser o meu olheiro aí se ela vai escrever todo dia 20 minutos.
Aí eu vou escrever junto com ela. Ela vai escrever a dela, eu vou escrever a Pô, minha. cara, Com escreve certeza. 20 minutos. Lembra? Às vezes você não precisa ter 20 minutos escrevendo, tá? Tá com a mão no teclado. Às vezes cara, sobre o que eu vou escrever. Gente, eu vou chamar mais gente aqui. Se vocês quiserem, né? Conversar comigo. Vamos nessa. Ó, vamos lá, vamos Valeu. ver quem quer. Tá Valeu, um fazendo. Valeu, abraço. Madeira. Obrigada, tá? Obrigado você. Boa sorte. Valeu. Obrigada. Valeu. Mandem aí, gente. Deixa eu ver quem seria. Quem será? Quem seria? Olá, Olá, tudo bem? Boa noite. tu não achou como é que manda o convite, rapaz? Achei. Ah, Não e estou aí, tudo acostumada a bom? participar assim de última hora. Tudo bem De com última vocês? hora. Ó, no meio do domingão. Do meio É do. isso mesmo. Mas Isso. vai. Vamos lá, me fala sua dúvida de copy. Minha dúvida de cópia é a seguinte: eu vejo muitas pessoas, né, que na internet tem de tudo, né? Muitas pessoas postam que hoje em dia utilizar a inteligência artificial, né, ficar utilizando ferramentas, né, colocar o tema e ele já gera uma cópia estratégica. Não sei, eu posso estar errada, mas cabeças, né, eu acho que a gente tem a possibilidade de desenvolver isso também. Não somente ficar dependendo de uma inteligência artificial, de uma ferramenta. E eu comecei um perfil de mentora, né? Eu trabalho no nicho de renda extra do MSA. E eu já validei a estratégia de vender produtos físicos sem aparecer, mas faz um mês e meio, mais ou menos, que eu abri o perfil de mentora. E eu estou começando a criar conteúdo, estou começando a trabalhar com isso de aparecer na internet de fato, né? E eu preciso começar a criar reels, criar conteúdos que engajam e entrar nessa questão de copy para mim seria muito importante. Para não só um vídeo chegar até a pessoa e ela sair do meu vídeo. Eu preciso de algo que atraia e que faça a pessoa querer ficar, para acompanhar diariamente e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira coisa que você falou sobre inteligência artificial, né? Até alguém botou, a inteligência artificial não conta a sua história. Vocês acham que isso é verdade ou mentira? A minha história, acho que não. Talvez Ela ele conta. tenha um roteiro, né? Mas não, Ela não conta a tanto exata sua sentimento. história. Por exemplo, você acha que a inteligência artificial conseguiria contar a história do futebol que eu fui hoje levar o meu filho e tava todas as crianças olhando para o celular? Você acha que ela conseguiria contar essa história? Eu acho que não com Ela tanto sentimento. conseguiria. Era só eu falar para ela, ó, hoje eu fui pro futebol e fui sair com o meu filho, e eu fiquei impressionado porque as crianças todas ficavam no celular e tal. Você acha que ela conseguiria contar? Talvez não do mesmo jeito. Talvez até melhor, vai. Talvez sim. Melhor do que eu, talvez melhor do que o Olavo Bilac. O que ela não conseguiria fazer? Talvez gerar essa conexão. Não, talvez ela conseguiria gerar até melhor do que eu. O que ela não conseguiria fazer ela jamais conseguiria ter ido ao estádio de futebol, ter observado que todas as crianças ficaram no celular, ter sentido medo, frustração, medo do futuro. Ela não tem esse medo do futuro. Aí eu teria que contar isso para ela. Sim. E aí ela vai lá e escreve muito melhor. O que o Lightcopy vai te ensinar? A entender isso, a observar. Você pode usar a inteligência artificial para melhorar os seus textos, só que ela jamais pensaria nessa ideia. É difícil ela ter essa ideia. Por quê? Porque ela não tem vida. Ela não tem filho. Ela pode até lembrar, conte história de filho. Cara, ela jamais ela ia pensar, cara, eu levei o meu filho no jogo de futebol e não sei o quê, e papapá. Ela não Nossa, conseguiria. Hã? perfeito. Eu não tinha pensado nisso. Então, E é esse é o óbvio, ponto. Você pode ensinar ela o que for, mas isso de ter o filho e ter esse senso de observação, ela não vai. Entendeu? Que nem a moça que estava aqui, não sei se você ouviu, que ela falou que teve um paciente que ela olhou e tinha uma manchinha, e aí que chamou a atenção. A inteligência artificial jamais teria essa história, já. mas ela pode usar essa história, contar para a inteligência artificial. E alguém botou que ela não tem emocional. Ela tem. A inteligência artificial sabe emocionar. Ela sabe escrever. Ela sabe envolver, desde que você mande os prompts corretos. O que ela não sabe é pensar nessa ideia, porque ela não atendeu de verdade uma criança que teve manchinhas. Ela não se
sentiu empatia pela criança. Agora, eu falo, eu senti empatia pela criança, eu quero que você escreva um texto que demonstre essa empatia melhor do que eu mesmo demonstraria. Aí funciona. Ah, Só legal. que aí, quem não é light copy não sabe, não consegue ver isso. E eu vou te falar, eventualmente ela vai ter menos possibilidade de associação criativa do que um próprio humano. Ela sabe fazer associações criativas, tá? Porque ela consegue associar. Basicamente, a inteligência artificial, o que a base dela é associar palavras, inclusive, e coisas, né? Mas ela vai ter muito menos sagacidade do que um humano para conseguir fazer correlações inusitadas. Porque ela vai fazer a inusitada. Mesmo que você fale, faça algo inusitado. Cara, jamais ela vai ter um. Ela vai ser tão nonsense quanto um humano real. Sim. Eu sei isso porque eu já tentei muito. Ah, você não sabe o prompt certo. Eu quero saber qual inteligência artificial conseguiu escrever um texto stand-up melhor do que um ser humano até hoje. Não dá, por quê? Agora, ela consegue ajudar a lapidar com um humano, né? Ela pode. Outro dia eu vi um cara da Adapta falando uma parada que ela pode te ajudar a pensar, a ter ideias. Pô, me dá ideias de histórias que eu posso contar da minha vida. Ela vai tentar te ajudar das coisas que aconteceram. Então, ela pode te ajudar a pensar. Mas ela jamais vai conseguir capturar as coisas que você viveu ou ter a visão de mundo que você tem. Ela vai trazer uma visão de mundo não autoral, mas autoral e única, não tem como, só sua. Uhum. E aí o ser humano ele vai tender a se identificar com a sua visão mais única, e não do que a visão do robô. Mas vai saber como é que é o futuro, né? Eu consigo te dizer hoje com toda certeza, não conheço ainda nenhum case de alguém do digital grande que está fazendo muitas vendas com a maioria das suas cópias de inteligência artificial. Não tem um grande influenciador que você está vendo por aí. Até os que ensinam inteligência artificial com reels viralizados, ou histórias viralizadas, ou feitas por inteligência artificial. Ainda não. Não sei no futuro. Hoje em dia, me fala um. Quer que fale um, cara, ó. A base do texto desse cara é inteligência artificial. É um surreal. Se alguém falar um aqui, eu não conheço. Então parece que é muito papo para pouco resultado. Não estou Sim. dizendo que não tem ninguém que arrebenta, que usa. Eu uso no meu dia a dia. Vai ter ideia, para não sei o que, mas para criar a parada ainda. Alguém botou, adapta, usa o chat GPT. Porra, eu também uso. Eu quero falar, cara, copy só foi chat GPT, não teve parada humana. Claro, todo mundo deve usar. Inclusive, no próprio Lightcopy eu ensino como usar, inclusive. Tem uma das aulas lá, um módulo inteiro só sobre inteligência artificial, inclusive, né? Agora, não estou dizendo que quem usa, eu estou dizendo que, cara, não usa o cérebro humano para fazer. Ele vai usar 100%. Bota lá. Não vai, tá bom? Não tem como. Então, basicamente é isso. Agora, só outra pergunta, vamos ver se eu lembro, né? Que o cérebro humano também falha. A primeira era sobre a inteligência artificial, qual que é a segunda? A minha outra dúvida em relação a conteúdos que prendem mesmo, né? Se eu poderia estar utilizando, o que eu poderia fazer, por exemplo, para ir mais, porque resultado eu já tenho, já validei que é possível, A mas lógica eu das premissas prende. Porque o que que é uma premissa? É uma informação que sozinha ela está incompleta. entendi. E aí, quando tem uma informação que sozinha está incompleta, o cérebro humano fala assim, continua. Então, você vai entender a lógica das premissas total. Vou te dar um exemplo. Imagina que do nada apareceu uma cena com super zoom de uma cebola sendo cortada em câmera lenta e fazendo barulho. E em seguida aparece o meu olho lacrimejando com uma lágrima, também no super zoom. Sai desse vídeo sem saber como é que ele vai terminar. Nossa, ninguém sai. Gente. Eu não falei nenhuma palavra, só mostrei duas imagens. A imagem um é cortando a cebola, a imagem 2 é o olho chorando. Aí agora vem a 3. Você, ó, a próxima premissa, né? Você chora quando só corta a cebola? E eu falo, não, meu problema é outro. Sai desse vídeo sem ter o desfecho. Sai, vai embora agora. Quero ver você ir embora sem saber o desfecho Não disso. vai. Por que que eu choro? Então, é a premissa, né? Então, ele vai criando as informações. Agora, eu vou te dar o desfecho. Você já viu o preço da cebola? Então, ele tem uma quebra inesperada. Pô, esse cara não tá chorando porque ele corta a cebola. Ele tá chorando porque o preço da cebola tá alto. E aí, depois, tá, e daí? O que que tem a ver? Aí eu falo, custo de vida tá muito alto. Você vai no mercado, as coisas estão cada vez mais caras.
Não tem nenhuma outra saída, a não ser arrumar um jeito de faturar mais. Então tem toda uma lógica de premissas para convencer de que, cara, o custo de vida tá alto. Se você continuar desse jeito, você vai acabar tendo que diminuir, parar de comer cebola ou se endividar. Então, uma das estratégias, uma das coisas que você pode fazer é se endividar. A outra é diminuir o consumo. Uma outra terceira é ganhar mais. Dentre essas três, a mais inteligente de todas é ganhar mais. Então, logicamente, a sua única saída é arrumar um jeito de ganhar mais ou se lascar. Se você escolher se lascar, sai para lá. Se você escolher ganhar mais, eu posso ter um caminho, como trabalhando na internet. Então, é um vídeo que prende muito? É. Por que que eu sei? Porque eu já fiz e a taxa de retenção é altíssima e o número de vendas é altíssimo também. A base disso é a lógica de premissas. De novo, a técnica que eu acabei de te ensinar é o suficiente? Não. Ainda Ensina ela pro chat GPT e manda fazer. Ainda assim não vai, sim, né? Porque o chat sim. GPT não vai ter a ideia da cebola. Entendeu? Ele não é tão inteligente. Ele é, né, chama inteligência artificial, mas ele não tem. Qual é o grande problema? Ele não tem esse senso de observação humana, né? Ele não vai ter o trocadilho da piada do choro, né? Agora, uma vez que você fez esse, você pode até subir lá, mandar ele entender, e aí ele vai fazer um com cenoura, um com outras coisas, mas aí, pô, todo mundo já pegou e já é. Não precisa do chat GPT, uma vez que já foi feito com a cebola. Resumindo sua pergunta, como é que chama a atenção? Anota aí, ó. Chama quebra de padrão. Como é que gera retenção? Chama escalada de atenção. Tem uns cara besta que faz a quebra do padrão e do nada fala assim: eu tô aqui queimando esse papel para chamar a tua atenção, para dizer que está queimando o estoque. Porra, que admiração que gera. Que Ah, atenção que gera. A pessoa fala: é um besta queimando um papel para chamar a atenção. Do jeito que eu fiz, não. Eu vou construindo e aumentando. Quebra de padrão e escalada de atenção. Vou escalando, vou escalando. Quando inverte, a pessoa já está completamente presa e te admirando. Porque, junto com as premissas, eu vou soltando um elemento ou outro literário. Esse da cebola, tem vários. Tem o exagero, que é o super zoom. Tem outro exagero. Qual que é o exagero desse da cebola? Qual que é a distorção cômica? Pô, ninguém aqui todo chora porque a cebola tá cara. mundo. É um exagero dizer que eu chorei porque a cebola tá cara. Mas deu para entender que, pô, a cebola tá cara e é ruim, né? Mas é um exagero. E por que que eu exagerei? Por causa do duplo, por causa porque as pessoas, porque cortar a cebola irrita os olhos e então eu fiz uma associação entre chorar porque o olho tá irritado, lacrimejar, e o chorar de emocionalmente porque, nossa, velho, tô sem dinheiro, entendeu? E aí gera essa sensação que as pessoas percebem que a associação aconteceu e eu faço a quebra muito rápida e aí gera tudo isso, né? É uma figura de linguagem, eu me botou aí. Então, Pode basicamente, é assim que faz. Agora, você tem que desenvolver a habilidade. Como é que desenvolve a habilidade? fazendo, Treinando. Como é que treina? tendo conhecimento certo. Não adianta só conhecimento, porque o conhecimento eu acabei de te dar. É, então, fazendo. Não, e tem como fazer, né? Também. É tipo ir na academia. Você vai na academia e faz. Eu vou te falar, você precisa de comando e instrução de treino. Se você treina sozinho, só sabendo o conhecimento, você vai fazer errado. Você vai fazer igual a Mas menina que estava aqui falando comigo antes. Ela já tinha. Só que na hora de treinar, ela não tinha o comando. Bota, escreve todo dia. Vai lá, escreve sem comando que eu quero ver você escrever. Olha só esse comando. É como se fosse um prompt do chat GPT, só que em vez de dar para o chat GPT, eu vou dar para sua cabeça. O comando é o seguinte: é uma matemática inusitada. Eu vou te dar primeiro o exemplo do que eu fiz, e aí depois você vai fazer vários outros exemplos. Então, eu fiz uma conta. A Kátia tem 150 mil alunos. Mulher, você sabe quem é Kátia Damasceno, né? conheço. Então, beleza. Ela chegou a fazer 150 mil alunos. Vezes, cada aluna namora 3 vezes por semana. Então, 150 mil vezes 3 vai dar 450 mil. Vezes 150 mil vezes 3, 450 mil, beleza? Sim. Vezes 52 semanas dá 23 milhões de orgasmos por ano responsável. E a Kátia é responsável.
Nos últimos 10 anos, que foi desde que a Kátia começou até agora, o PIB do Brasil cresceu 10%. Eu acho que foi por causa de mais gente feliz transando, né? Gente, A Kátia é responsável pelo crescimento do PIB brasileiro. O Brasil está mais feliz e mais transando. Enfim, é uma conta completamente não real, é fictícia. Dá para ver que é uma brincadeira. sim. Ela é baseada numa tentativa de realidade. É tipo quando você vai na entrevista de emprego, o cara fala: quantas lâmpadas tem aqui? Pô, mas é mais ou menos normal. A média do brasileiro é 2 a 3 vezes por semana. Vamos dizer que é 2 por semana. Pô, as alunas da CAT é uma a mais, vai. Porque a aluna da CAT tem as manhas das paradas. E aí, e aí eu só fui fazendo a conta. 3 por semana, vezes 52 semanas, vezes 150 mil alunos. Pô, todas as alunas da Kátia. Claro que não, eu tô tirando uma média, é uma brincadeira. Qual conta maluca você pode fazer sobre ganho de dinheiro, sobre. Você falou que ensina a ganhar dinheiro E com produto físico? produto físico sem aparecer, uma estratégia na qual as pessoas conseguem trabalhar de casa. E Conta maluca que você pode fazer daí. E aí cada um para o seu nicho. E às vezes não precisa nem ser pro seu nicho, você só pode fazer uma conta maluca qualquer. Para chegar a uma conclusão louca qualquer. Por que que é legal? Porque as pessoas vão admirar a sua capacidade de ter feito uma conta louca dessas. As eu fiz pessoas vão uma falar: dias, né? caramba, faz muito sentido, como eu nunca vi. A pessoa dá um sorriso meio legal, entendeu? Sim. E assim, quanto mais maluca for sua conta, melhor. Mas beleza, vai, fala aí. Eu fiz uma conta esses dias e coloquei no meu script de vendas, né? No meu funil. Porque realmente é uma conta básica e que deu certo até comigo. Tem um produto físico na mentoria que a gente vende e ganha comissão de R$ 320. É o que eu mais vendo. Ainda que a pessoa fale com 100 pessoas no dia e faça uma única venda desse produto, ganhe uma única comissão desse produto, no final do mês, depois de 30 dias, né? 320 vezes 30, ela terá feito R$ 9.600 de renda extra no mês, né? E eu fiz essa conta porque, assim, é uma coisa super possível para as pessoas, Então, né? Uma venda essa não é a light copy, é só a copy. é só a copy. Ela não é inusitada, não é maluca, é normal. Isso aí você tá parecendo marqueteiro digital. Olha, você, não sei o quê, pá. Eu quero uma muito louca, Sim. que não faça sentido, que é para chamar atenção. Isso daí na hora do Reels, né? No caso de Não, eu uso. qualquer coisa. Não. Não, até dá para botar na carta de vendas, no vídeo de vendas. Essa da Kátia, daria para botar num vídeo de vendas, uma brincadeirinha para deixar o vídeo de vendas mais interessante do que se você ficar só o tempo todo falando, isso é igual um beijo. Pô, eu abro com isso ali, no meio do negócio. Cara, a mulher merece ter orgasmo. Olha só, vou te falar o tanto que eu melhoro. O orgasmo faz bem até pro PIB brasileiro. Aí conta essa continha e faz uma brincadeira. Deixa mais ou menos interessante. Daria pra fazer um e-mail fazendo essa conta? Ia ser um e-mail legal ou ruim de ver? Agora, vai botar só besteira? Não, bota besteira, depois alguma. Aí logo em seguida vem com a conta séria. Sim. Então, assim, pode começar com a quantidade de produtos vendidos, a quantidade de pedidos, a quantidade de quilômetros do Brasil. Aí eu não vou fazer a conta para você, mas você tem que começar a encontrar uma parada que, quando a pessoa olha, fala: meu Deus, a intenção é ser nonsense aqui. Olha a palavra, inusitada. Não me venha com uma conta completamente comum, porque aí beleza, você vai estar só fazendo a copy, não light copy. Sim. Qual que é a graça da light copy? É você fazer isso, surpreender todo mundo. A pessoa no início vai achar que é sério, percebe que você estava zoando com a cara dela, depois você faz o sério mesmo. E aí a pessoa fala: nossa, aí que gera retenção. Vai, me Sim. fala uma inusitada que ela poderia fazer. Vamos botar nos comentários aí, galera, ajuda a gente. Uma conta inusitada sobre ganhar dinheiro vendendo produto físico. Me ajuda aí, gente. Você pode botar o faturamento do Mercado Livre, pesquisar lá quanto que eles faturam por ano. E aí você pode botar a quantidade de brasileiros e fazer a média de quanto o brasileiro ganha e com o que que ele gasta e qual o produto mais vendido do Mercado Livre. Vamos lá. A quantidade de passos que um carteiro dá no Brasil. Ó, sabe um que eu faria no seu? Eu pegaria uma que está acontecendo no momento agora. Eu pegaria a quantidade de dinheiro que o Nego Di está sendo processado por 5 milhões de coisas que ele não entregou, vezes 370 pessoas que ele lesou. 370 divididos por 15 milhões, cada parada que ele vendeu foi tanto. Ele tinha tantos milhões de seguidores. No final das contas, eu acho que o Nego Di, se tivesse feito o meu curso, teria conseguido ser um estelionatário muito melhor. Ele teria faturado mais de 25 milhões. Bom, cheguei numa ideia boa.
Tinha aproveitado bem mais. E aí a pena do Nego Di, que hoje é de 10 anos, ia ser de 85 anos o Nego Di ia ter prisão perpétua se ele fosse meu aluno. Nossa. Pobre Nego Di. Entendeu agora o que que é uma conta inusitada? Não, e é uma coisa chocante, né? Cara, que loucura! Agora esse cara me pegou. E assim, eu com muita ironia consegui mostrar que o seu curso é bom. Eu falei sério ou falei zoando? Falou sério. Assim, É uma sério. coisa que choca. Eu usei, olha só, eu usei ironia e deboche para falar seríssimo. Eu esculhambei o Nego Di, que deve ser esculhambado mesmo, na minha opinião. Eu comprovei seriamente que o seu curso é melhor, é bom. Então, assim, dava para botar num vídeo de vendas? Dá. Dava. Dá para botar no e-mail? Dá para botar numa live? Uma live comprovando, o título da live ia ficar mais ou menos legal. Esse é o poder do Light Copy. Você falou, Leandro, como é que retém? É assim que retém. Como é que chama atenção? É assim que chama atenção. Lembrei do. Por que que eu cheguei no Nego de observação ativa? Esse negócio apareceu na minha timeline, guardei na minha memória, fiz uma associação, porque o É Nego algo que Di tá em alta, trabalhava né? com dropship. É assim que funciona. Leandro, você é um gênio. Não sou, não. Eu só treinei tanto ao ponto de conseguir fazer isso aqui. E demorou para eu chegar. Vocês perceberam que eu não cheguei tão rápido? Como é que foi que eu cheguei? Eu comecei a fazer conta, Mercado Livre, não sei o quê. Aí o cérebro funciona de maneira associativa. Se eu tentasse chegar na ideia genial, eu não chegava, mas eu comecei a falar. Mercado Livre, quanto vende. Vocês viram como é que foi o meu cérebro funcionando? E aí eu fui falando, uma hora achei, Nego Di, pronto. Só que eu não chegaria no Nego Di de uma vez. Alguém botou, não sei quem é Nego Di. Cara, Nego Di é um cara que foi processado porque deu estelionato, tá preso, e é um negócio meio viral. Nem 100% das pessoas vão saber. Mas eu te garanto que hoje no Brasil foi trending tops, a grande maioria vai saber. Esse é um caso de expressão. Mas mesmo quem não sabe, consegue entender que é um cara que era estelionatário e que essa cópia funcionaria ainda assim. As Entendeu? pessoas iam Você até querer entendeu que saber você quem era pode ter Nego um Di, né? super cérebro fazendo isso? Sim. Porque como é que. Eu não. Primeiro, só de entender que o cérebro funciona sobre associação, toda vez que você pensar, cara, não consigo chegar numa ideia genial, e você continua tentando, você tem mais chance de chegar, por quê? Porque ele é por associação. Se você para de tentar, você vai chegar na ideia normal. Que era o seu caso, sua ideia era uma ideia normal, fazendo a conta. Agora, depois que contou do Nego Di, você faz a conta normal, todo mundo vai gostar muito mais de você, vai ter te ouvido por muito mais tempo, entendeu? Sim. Contar uma história, né? Colocar uma história junto. Alguém botou, sinceramente, Ladeira, achei que você não conseguiria para o produto dela. E eu consegui. Por que que eu consegui? Porque eu não parei. Se eu estivesse. Chegou um momento que eu ia desistir e mudar de assunto. Vocês perceberam que meu cérebro quase fez isso? Não sei se você percebeu. Aí tem que ir tentando. Pô, meu cérebro fala. Não. Aí eu pensei, não, meu irmão, meu cérebro sempre vai fugir. Deixa eu tentar mais um pouco. E eu continuei. E tentando. E comecei a cuspir ideia. Cuspir. Cara, não deu outra. Chegou. Achou. Você viu que a galera achou que não ia dar certo, mas se lascou porque deu? Deu. Deu. E quando dá, não tem jeito, é inquestionável. Fica escancarado na cara que deu certo. Deu certo escancarado, cara. Alguém botou, e para rejuvenescimento de pele? Funciona para rejuvenescimento de pele, para neurologia, para joia, para bar, para boteco, para advogado, para psicólogo, para juiz, para dentista. Pra tudo, por quê? Porque o cérebro de todo mundo é associativo. Não importa o seu nicho. E o nicho de todo mundo tem uma coisa em comum. Chama comunicação. Até o do mudo, que não fala. Até o do cego, que não lê. Comunicação é tudo. Todo nicho precisa de cópia. Todo ser humano funciona da maneira idêntica. Associação criativa. A lógica de premissa funciona para todo mundo. Por quê? Porque o próprio nome diz, é lógica. Não tem como refutar a lógica. Por isso que o Light Copy, ele é único. E por isso que ele funciona tanto. Para artesanato, para médico, para tudo. Terapia vibracional. Porque é a mesma coisa. Toda terapia vibracional vai ter uma lógica. Para você encontrar ideia, você vai participar de uma associação criativa. Não tem jeito. É 100% para todo mundo. Beleza? Tamo Perfeito. junto. Um Obrigada, abraço para todos vocês. Leandro. Espero ter ajudado. Perfeito. Até Obrigada, mais. viu? Boa Tchau, tchau. sorte, sucesso. Obrigada.